Amigos e camaradas, aqui estamos com esta sessão pública na cidade de Faro a dar o primeiro passo da candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República no próximo dia 6 de outubro. Ela marca um importante momento no exigente percurso de intervenção da CDU para enfrentar esta próxima batalha eleitoral que vai determinar o rumo da vida política nacional e a vida do povo português para os próximos anos. Partimos para este novo combate eleitoral com uma reforçada confiança. Confiança pelo trabalho realizado aqui e no país e pelas soluções de futuro que apresentamos. 8 anos depois de uma extraordinária dedicação e competência enquanto deputado do PCP na Assembleia da República, o camarada Paulo Sá regressará à sua atividade enquanto professor universitário e investigador na Universidade do Algarve, atividade essa que interrompeu em 2011. Sendo sempre o resultado de um trabalho coletivo, não posso deixar de fazer aqui um registro de que muito nos orgulha poder ter contado com a intervenção de Paulo Sá naquela bancada, servindo esta região e servindo o país. Posso assegurar-vos que se os problemas e aspirações das populações do Algarve passaram pela Assembleia da República, tal deve-se à combatividade deste deputado comunista. Uma intervenção política à qual queremos dar continuidade, consolidando a eleição de um deputado da CDU pela região, aumentando a nossa votação. Paulo Sá terminou esta importante tarefa. Outras virão e o PCP continuará a contar com a sua dedicação e empenho na sua luta ao serviço dos trabalhadores e do povo. Tiago Raposo é o nome escolhido pela CDU, um jovem natural e residente do Concelho de Sines, mas jovem que tem já um importante percurso pelo mundo do trabalho, uma experiência de grande valor enquanto quadro de apoio da intervenção do Executivo de CDU na Câmara Municipal de Silves. Tiago Raposo será o primeiro rosto da CDU nesta campanha eleitoral no Algarve, numa lista que será composta por mulheres e homens de vários pontos desta região, com percursos muito diversos no mundo do trabalho, na intervenção sindical e associativa, na experiência autárquica. Estamos convencidos que com o nosso empenhamento, Tiago Raposo será também um dos próximos deputados eleitos pela CDU, que darão força na Assembleia da República à luta por uma vida melhor, por um Algarve e um Portugal com futuro. Como já foi aqui dito, em 6 de outubro o que se irá eleger serão 230 deputados, novos dos quais aqui pelo Círculo Eleitoral de Faro. Reafirmamos a importância que teve e tem a existência de um deputado CDU eleito pela região. Um deputado que será sempre a voz dos algarvios, mas também um deputado que faz e fará falta à política alternativa de que o nosso país tanto precisa. Um deputado que contará para avançar nos direitos, nos rendimentos, nas condições de vida do nosso povo. Sim, nós vamos partir para este novo combate eleitoral determinados a confirmar e alargar a influência da CDU, convictos que todos os caminhos do seu reforço estão em aberto. Vamos percorrê-los com a confiança que nos dá a consciência do dever cumprido e o projeto que transportamos para o país, para cada uma das regiões. Nestes 4 últimos anos, as forças que integram a CDU deram uma contribuição decisiva para resolver problemas urgentes e inadiáveis, recuperar condições de vida e de trabalho, repor direitos e rendimentos dos trabalhadores e do povo. Foram 4 anos de uma legislatura que assumiu características particulares. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel da luta dos trabalhadores e das forças da CDU. Isto é um cumprimento dos ferroviários, da CDU. Da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada, na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições de impor sozinhos
a sua política de sempre e na sua plenitude. Uma legislatura determinada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição e conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos do PEC e do Pacto de Agressão das Troicas. Avanços e conquistas, entre muitos outros, apenas possíveis pela ação decisiva do PCP e do PEV. Um vasto conjunto de medidas positivas de reposição e conquista de direitos que 4 orçamentos do Estado particularmente assinalam e que são avanços na vida dos portugueses em resultado da proposta, da iniciativa das forças da CDU e muitos deles conquistados a pulso. Avanços que permitiram atenuar os efeitos da política de direita e revelar as potencialidades de um caminho de desenvolvimento económico e social que se impunha e continua a aprofundar. Avanços que foram determinantes para o crescimento da economia e do emprego, como era previsível e sempre afirmamos. Não fossem os avanços nos direitos e nos rendimentos que dinamizaram o mercado interno, então em grave retrocesso, e o que se progrediu em matéria de crescimento e do emprego, embora insuficiente, não teria acontecido, mesmo tendo em conta a conjuntura favorável que também pesou. Há 4 anos, poucos acreditavam quando afirmávamos que isto seria possível. Na noite de 4 de outubro, poucos compreenderam o que queríamos dizer quando afirmamos que era possível afastar PSD e CDS do governo e construir uma solução. Hoje, muitos compreendem quando dizemos que a opção que está colocada para o futuro é defender direitos conquistados e avançar para uma verdadeira política alternativa. Sabemos que era possível ir mais longe, que ficaram problemas por resolver e expectativas por concretizar. Não porque faltasse a iniciativa e as propostas do PCP e da CDU, mas sim pelas muitas recusas do PS, que mantém presente na sua governação opções essenciais da política de direita, tal como fizeram anteriores governos do PSD e do CDS. Era possível ter ido mais longe no combate aos baixos salários, desde logo com um aumento mais substancial do salário mínimo nacional, mas também aos horários desregulados, à precariedade no trabalho. Era possível avançar na proteção aos direitos dos trabalhadores, revogando as normas gravosas da legislação laboral, como o PCP propôs, e o PS tem recusado, sustentado no apoio de PSD e CDS. Ao contrário, continua a insistir-se num quadro degradado dos direitos laborais, com uma relação laboral favorável à exploração e ao emprego precário e sem direitos, como se vê nas propostas de lei que estão em debate na Assembleia da República e onde, uma vez mais, os mesmos protagonistas do costume se encontram unidos à volta da proposta do Governo que intensifica a precariedade e agrava a exploração. Proposta que mantém as normas gravosas do Código. Não revoga designadamente a caducidade da contratação coletiva, nem repõe o princípio do tratamento mais favorável. E é por ser assim que Portugal, apesar dos avanços dos últimos anos, é um país em que a distribuição do rendimento nacional é profundamente injusta. Estamos numa região onde predomina o setor do turismo, que teve nos últimos anos um crescimento muito significativo, com mais turistas, mais passageiros, mais dormidas, mais receitas e mais lucros. Mas não é menos verdade que esse crescimento não se refletiu de forma justa na vida dos trabalhadores. Os níveis salariais existentes na região, no setor do turismo, ainda não atingiram sequer os valores anteriores a 2008. A precariedade transformou-se na porta da entrada, mas também na porta de saída de milhares de trabalhadores que vivem na intermitência da vida. Multiplicaram-se as empresas do trabalho temporário. Ora, a sustentabilidade do setor do turismo não pode ser alcançada à custa do agravamento da exploração daqueles que produzem a riqueza. É no aumento dos salários, num decidido combate à precariedade, na valorização dos direitos que encontraremos a resposta a uma mais justa distribuição da riqueza. O Algarve
é seguramente um destino excepcional para passar férias, mas pode e deve ser também uma região onde vale a pena viver. E isso só pode ser alcançado com o efetivo aumento dos salários, a começar pelo salário mínimo nacional, cuja referência de 850 euros é um objetivo pela qual vale a pena lutar. Mas se era possível ir mais longe nestes domínios, era também possível ir mais à frente na melhoria da resposta dos serviços públicos, se não vingasse a errada política da obsessão pelo déficit, assegurando os direitos à saúde, à educação, à proteção social. Tal como o país poderia dar outros passos em direção à solução dos seus problemas mais estruturais, se não permanecessem as opções essenciais de uma política que há muito revelou a sua falência, onde se inclui uma evidente falta de vontade política para ir encontrando a solução para libertar o país dos constrangimentos, dos condicionamentos, de uma dívida pública sufocante, de submissão aos interesses do capital monopolista e das inúmeras e inaceitáveis imposições da União Europeia e do euro. Estes obstáculos, cada vez mais constrangedores à concretização de uma política de desenvolvimento sustentado e soberano. Por isso Portugal continua confrontado com os seus crónicos problemas e déficits que se arrastam sem solução e que são responsáveis pelos insuficientes níveis de crescimento económico, pela degradação dos setores produtivos nacionais e por profundas desigualdades sociais e regionais. De facto, por muito que se afirme e se queira mostrar que se encontrou a saída para a solução dos grandes problemas nacionais, a evolução da situação económica e social nacional, aí está a desmenti-lo. E não será com opções já avançadas para o futuro, apresentadas pelos mesmos do costume, que se dará resposta a tais problemas. Hoje, o grande e prioritário objetivo que apresentam, todos eles, sem exceção, já não é garantir o déficit zero, é competir pelo maior excedente orçamental possível no mais curto espaço de tempo para a tranquilidade dos agiotas e dos fundos financeiros, em detrimento da resposta aos problemas do país. Na verdade, é porque se insiste em manter o essencial da política de sempre, que se continua a adiar a resposta aos problemas que era premente resolver. É porque querem manter os constrangimentos e as imposições da União Europeia, que se asfixia o investimento, se reduz a níveis inadmissíveis dos mais baixos da Europa e submete o país a fortes assimetrias de desenvolvimento. E é por isso, ser assim, que a dinamização dos setores produtivos continua muito aquém das necessidades do país e que nomeadamente a sua agricultura, as suas pescas, a sua indústria, com consequências negativas para as contas terras nacionais, que conhecem um novo e perigoso agravamento. Queremos desenvolver o turismo, mas como tantas vezes temos dito, o desenvolvimento do país também passa pela aposta nos setores produtivos. Aqui mesmo ao lado encontra-se a Ria Formosa, um território de elevado valor ambiental e paisagístico, mas que também é o ganha-pão de milhares de pescadores, mariscadores e viveiristas que têm contado com a solidariedade do PCP e da CDU na sua luta pela sobrevivência. Tal como no restante território nacional, também aqui no Algarve existem condições para desenvolver a produção nacional, criando mais riqueza e emprego. Desenvolver o turismo, sim, mas para isso também é necessário, como aqui foi referido, investir nos transportes, na linha do Algarve, na requalificação da Estrada Nacional 125, na eliminação das portagens da Via do Infante, na requalificação dos portos e barras algarvios. Camaradas e amigos, falamos de investimento, porque esse investimento que queremos que vá mais longe no reforço, designadamente do Serviço Nacional de Saúde, onde os hospitais públicos se debatem com inúmeras carências para responder aos que cá vivem ao longo do ano e aos que visitam esta região durante o verão. Permitam-me que vos anuncie um facto de grande relevância.
no decurso de um processo intenso, em que o PCP interveio de forma séria e se bateu pela defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde, indissociável da natureza pública da sua gestão, foi encontrada uma solução que permita a aprovação de uma nova lei de bases da saúde. Está aberta a real possibilidade de inscrever na Lei de Bases da Saúde o princípio da gestão pública dos estabelecimentos do SNS e a revogação da legislação sobre o regime de parcerias público-privadas. Não sendo os termos da proposta do PCP, os passos dados a partir dela dão força para assegurar o caráter público universal e geral do SNS, na defesa dos interesses dos utentes e do país. A consagração da gestão pública dos estabelecimentos do SNS é uma questão central, cuja concretização exige o prosseguimento da intervenção, nomeadamente em torno do conteúdo da legislação a aprovar no futuro. A nova Lei de Bases integra normas que resultam da proposta e intervenção do PCP, das quais destacamos a integração dos cuidados, a valorização dos profissionais, o caminhar para a sua dedicação exclusiva, financiamento com base no orçamento do Estado e a planificação plurianual dos investimentos, criação dos sistemas locais de saúde, a isenção de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e atos por si referenciados, a formação superior e pós-graduada dos profissionais de saúde. De salientar ainda a fixação do princípio que o Estado só recorre ao setor privado e social de forma supletiva e temporariamente enquanto o SNS não tiver capacidade de resposta. O princípio Os princípios agora consagrados na lei permitem uma revisão progressista da mesma, bem como o reforço do SNS, dos direitos dos utentes e dos profissionais. Independentemente da importância da aprovação de uma lei de bases da saúde progressista, o SNS necessita, no entanto, de concretização de medidas existentes no orçamento do Estado e que permitem a resolução dos problemas que subsistem hoje, que dificultam o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, nomeadamente a contratação de profissionais, em falta, a tomada de medidas para a redução dos tempos de espera, o alargamento da capacidade de resposta ao nível dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares, o reforço do investimento público na modernização de equipamentos e instalações que devem ser tomadas de urgência. Dizem por aí que, afinal, isto hoje não trouxe grande novidade, que, naturalmente, a legislação futura é que vai determinar. Pois há aqui um pequeno pormenor que é maior que aqui a Ria de Aveiro. É que, por iniciativa do PC... de Aveiro, não, Formosa, embora Aveiro também tenha uma Ria Formosa. Tenho, sim, senhora. Mas, dizer, há um pormenor que é maior que aqui a Ria Formosa. Porquê? É que foi acrescentado que, sendo certo que a legislação vai ser elaborada posteriormente, tem um chão que tem de percorrer. É a gestão pública das unidades hospitalares. Ou seja, a futura lei tem que ter presente esta medida fundamental da gestão pública dos próprios hospitais. Também no Algarve, a CDU aqui está para fazer esta região avançar. Avançar significa abrir caminho a outra política, centrada não nos lucros e privilégios de uns poucos, mas na defesa dos interesses da larga maioria da população. Por isso é necessário recuperar o controle público do aeroporto de Faro e dos restantes aeroportos nacionais, tal como é necessário parar com a destruição dos CTTs, travando o encerramento da estação para o correio, dos Correios e a degradação do serviço postal, nacionalizando a empresa e colocando as CTTs ao serviço do povo e do país, de onde nunca devia ter saído. Amigos e camaradas,
o desenvolvimento do país exige a construção de uma política alternativa que tenha como principais objetivos assegurar um Portugal livre e soberano, um país que comanda o seu destino, um povo que constrói o seu futuro. Um país desenvolvido e solidário onde os trabalhadores e o povo encontrem plena resposta à realização dos seus direitos e aspirações. A defesa dos setores produtivos e da produção nacional e a afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia. Um Estado ao serviço do povo que efetiva os direitos sociais, assegura os direitos à saúde, à educação, à proteção social, promova a cultura, garanta o direito à mobilidade e à habitação. Um país coeso e equilibrado, a garantia do progresso e das condições de vida em todo o território, nas cidades e nas zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural, assente na regionalização e no ordenamento do território, numa política que salvaguarda a natureza e o equilíbrio ambiental. Um Portugal livre e democrático, baseado no respeito pelos direitos e liberdades e no cumprimento da Constituição da República. Uma política alternativa que, almejando esse grande objetivo, tenha como linhas essenciais, entre outras, a valorização salarial dos trabalhadores portugueses, assumida como emergência nacional, mas também uma justa política fiscal baseada na efetiva taxação do grande capital, na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na progressiva tributação dos rendimentos de elevado valor e o desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos. Camaradas e amigos, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual precisamos de nos preparar com toda a determinação, com confiança. Uma confiança que significa, em primeiro lugar, esta base essencial. É que quem há 4 anos atrás votou na CDU deve se sentir orgulhoso porque o seu voto foi respeitado, foi assumido como um compromisso do PCP e do PEV. Em segundo lugar, não contemos com facilidades. Contem com silenciamentos. Contem com uma ofensiva ideológica contra o PCP e a CDU. Mas queria aqui também dizer que nós temos uma riqueza maior que eles não conseguem destruir. Sois vós. São estes candidatos e estes dirigentes. São os trabalhadores e o povo que estão connosco a participar, a intervir. E uma terceira lembrança, quando alguns camaradas às vezes nos dizem: não vai ser fácil, camarada. Pois não. Num partido como o nosso, o Partido Comunista Português, que vai fazer quase 98 anos, camaradas, digam lá, alguma vez na vida deste partido houve vida fácil? Houve facilidades? Nunca, camarada. Mas, naturalmente, sofrendo essas pressões, mas com uma profunda confiança em todos vós, porque, de facto, este partido tem características muito próprias. Este homem, o Paulo Sá, um ilustre professor, investigador, fez uma opção de ir para a Assembleia da República porque o seu partido o convidou. Mas o princípio de que os partidos não são todos iguais também se demonstra aqui. Ele poderia ficar mais tempo, mas nós temos esta concepção de fundo que ir para a Assembleia da República não é ter um emprego nem privilégios, é continuar a servir os interesses dos trabalhadores e do povo sem benefícios próprios e sem prejuízos, naturalmente. E esta é outra base de confiança, esta disponibilidade para tentar resolver os problemas nacionais, tentar resolver os problemas dos trabalhadores e do povo, amar o nosso país e defendê-lo, defender a sua soberania. Ah, camaradas, temos tantas razões para ter confiança, tantas razões para lutar e conseguir uma grande votação aqui no Algarve. Viva a CDU!